Olá, meu nome é Ana Luísa, sou professora de matemática do IFPR Campus Paranavaí. Na aula de hoje vamos ver sobre critérios de divisibilidade. Na aula anterior a gente estava calculando o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. E aí eu me deparava com algumas contas assim, tipo, dá para dividir por 2, ou por 3, ou por 5. Eram números pequenos, sabendo tabuada, né? Dava para falar que o número dividia por 2, ou por 3, ou por 5, etc. Mas e se for um número grande? Como que você vai saber se ele dá para dividir por 2 ou por 3, sem precisar fazer a conta? Então, isso aí se chama critérios de divisibilidade. São regras que a gente usa para olhar para um número e falar, olha, esse número aqui, ele dá para dividir por 3, ou por 8, ou por 9, sem que eu toda hora vou lá, será que dá para dividir? Eu faço a divisão, tá? E para quê? Para que estudar essas regras? Bom, e muitas vezes você já deve ter se deparado com simplificações de frações. Por exemplo, tenho lá 180 por 245. E o professor sempre vai te falar, olha, eu quero o resultado simplificado. Eu quero a fração simplificada. E o que é simplificar a fração? Eu tenho que dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, por um mesmo número, até que eu reduza essa fração de forma que eu não possa mais dividir. E para isso, a gente vai precisar conhecer os critérios de divisibilidade. Para eu olhar para essa fração e falar, opa, eu vou dividir ela por 5. Em cima e embaixo por 5. Por quê? Porque tem a regra da divisão por 5. Vem comigo aprender essas regras de divisão, então? Bom, como que eu sei que um número divide por 2? Vamos dar uma olhada na tabuada do 2? Olha ela aí. 2 vezes... Eu não estou colocando vezes 0, tá? Porque 0, ele é múltiplo de todos, né? Mas vamos ignorar ele um pouquinho aqui. Depois eu falo por quê. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, até o 2 vezes 10. O que a gente pode observar nesses números? Que são todos pares. Então, um número é divisível por 2 quando ele é par. E o que é par? Se ele termina com os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o número 438 é divisível por 2? Não quero saber o resultado, tá? Eu só quero saber se é divisível. Sim, é divisível. Por quê? Dá uma olhada no último algarismo. É 8. 8 é par. Se 8 é par, então 438 é divisível por 2. E para a divisibilidade, pelo 3. Para um número ser divisível por 3, a regra é eu somar os algarismos do número. Se essa soma der divisível por 3, então o número será. Como assim? Veja, 65.283. Eu quero saber se eu posso dividir esse número por 3. Como que eu vou fazer? Eu vou somar esses algarismos. Soma 6 com 5, 11. Aqui deu 10, com 3, 13. 11 com 13. Essa soma deu 24. 24 divide por 3? Sim, dá 8. 24 divide por 3. Logo, esse número aqui, ó, 65.283, também divide por 3. O próximo, 91.277. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Somando os algarismos. 9, 10, 12... 7 mais 7, 14. 12 com 14... 26. 26 divide por 3? Não,
não dá exato. Se a soma não é divisível por 3, então esse número aqui, ó, ele não é divisível por 3. Para a divisão por 4, veja também na tabuada do 4 que todo resultado é par. Porém, será que todo número par é divisível por 4? Não. Por exemplo, 6. 6 é par, mas não é divisível por 4. Bom, ser par é uma necessidade, mas não é suficiente. Bom, então qual que é a regra da divisão por 4? Para a divisão por 2, a gente olhava o último algarismo. Na divisão por 4, a gente vai olhar os dois últimos. Então, olha aqui. 35.748. Você vai olhar os dois últimos. 48. 48 é divisível por 4? Sim. Dá exato, dá 12. Então, esse número aqui, ó, 35.748, também é divisível por 4. Se terminar em 00, também é divisível por 4. Por quê? Porque 100, 200, 300, 100 é divisível por 4, dá 25. Então, todo número terminado em 00 também é divisível por 4. 35. 35 não divide por 4. Então, esse número aí também não. 32. 8 vezes 4, 32. Então, isso aqui também. Então, recapitulando, para a divisão por 4, eu vou olhar os dois últimos algarismos. Que, formado esse número, tem que ser divisível por 4 ou ser 00, certo? A divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis, concorda comigo? Terminou em 0 ou 5, vai ser divisível por 5. Bom, então, por exemplo, comprei um pacote com 378 canetas e quero guardá-las em 5 caixas, de forma que em cada caixa tenha o mesmo número de canetas e que não sobre nenhuma caneta. Isso será possível? Então, esse problema, ele pergunta se é possível distribuir 378 canetas igualmente em 5 quantidades, né? Não. Por que não? Porque 378 ele não é divisível por 5. Para ser divisível por 5, ele deveria terminar em 0 ou 5. Então, aqui, não. Para regra da divisão por 6. Como saber se um número é divisível por 6? Veja bem, qual que é a fatoração prima do 6? 6 é 2 vezes 3, não é? Qual que é a regra para dividir por 2? Tem que ser par. E para dividir por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, o critério de divisibilidade do 6, ele junta essas duas regras, porque como 6 é 2 vezes 3, para um número ser divisível por 6, ele vai ter que obedecer a regra do 2 e a regra do 3, certo? Como assim? Veja, 43.722 é divisível por 6? Vamos verificar. Primeiro, eu tenho que saber se ele é divisível por 2. A resposta é sim, porque, né, terminou com um número par. E por 3? Para saber se é divisível por 3, eu somo os algarismos. 4 com 3, com 7, com 2, com 2. Aqui dá 10, 14, 15, 16, 17, 18. A soma deu 18. 18 divide por 3. Então, esse número divide por 3 e por 2. Portanto, divide também por 6. Sim, é divisível. Por 8. Por 2 eu olhava o último algarismo. Por 4 eu olhava o número formado pelos dois últimos algarismos. E por 8 o número formado pelos 3 últimos algarismos. Olha, essa regra da divisão por 8, ela só vai ser assim útil de verdade se o número for muito grande, porque
Quem aí que sabe de cor se o número 628 é divisível por 8? Eu não sei, eu teria que ir lá fazer a conta. Mas às vezes isso ajuda, e se o número for muito grande, como esse exemplo aqui. Mil, milhões, bilhões, 389 bilhões, 823 milhões, 129.432. É um número muito grande. Ao invés de eu fazer essa conta enorme, bastaria eu fazer essa aqui, ó. Se 432 dividir por 0, se 432 dividir por 8 e der exato, esse número grandão aí também vai dar certo. Então, é uma regra que ela é prática quando o número for muito grande. Então, vejamos. 8 vezes 5, 40. Sobra 3, desce o 2. 8 vezes 4, 32. Certo, deu o resto 0. 432 divide por 8, então esse número todo, sim, é divisível por 8. Professora, volta um pouquinho. Você fez a do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e pulou para o 8. Cadê a regra do 7? A regra do 7, ela é tão complicada, ela envolve um tanto de conta que, fala a verdade, é mais fácil ir lá e dividir por 7, tá bom? Então tá, seguindo aqui, divisão por 9, a do 9 é parecida com a do 3, porque 9 é 3 vezes 3. Mas ele não é par, né? Como ali foi a regra do 6. Então, qual que é a regra da divisão por 9? Também vou somar os algarismos, assim como na regra da divisão do 3. Só que eu vou olhar se o número for divisível por 9. Então, 426.513 é divisível por 9? Eu vou somar os algarismos. 4, mais 2, mais 6, mais 5, mais 1, mais 3. Aqui, 4 com 2, 6, com 6, 12. 5 com 6, 7, 8, 9. 12 com 9, 21. 21 divide por 3. Beleza, esse número aqui, ele divide por 3. Mas a pergunta é, ele divide por 9? A soma dos algarismos deu 21. E 21 não dá exato na divisão por 9. Então, esse número aqui não é divisível por 9. A da divisão por 10, a mais fácil do mundo, terminou em 0, é divisível por 10. Por quê? Veja a tabuada. 10 vezes 1, 10, vezes 2, 20. Veja que todos os resultados terminam com 0. Então, para saber se um número divide por 10, basta olhar se ele termina com 0. Então, nesse exemplo, o resultado da expressão 76 mais 2 vezes 7 é um número divisível por 10? Vamos primeiro resolver essa expressão. 2 vezes 7, 14, mais 76, 90. 90 é divisível por 10? Sim, porque mesmo terminou com 0. Certo, terminamos aqui a regra dos critérios de divisibilidade. Eu deixo aqui para você uma pergunta, hein? Se todo número, se para dividir por 10, basta que ele termine com um 0, e qual que seria a regra para dividir por 100? E por 1000? Sabe me dizer? Olha só, para dividir por 100, ele tem que terminar com 2 zeros. Para dividir por 1000, tem que terminar com 3 zeros e assim por diante. Certo? Então, sobre critérios de divisibilidade, ficou isso aí. Espero que tenha aprendido. Até mais!